Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as novas movimentações no Oriente Médio que trouxeram grandes perdas para aliados dos Estados Unidos no norte da Síria nesta última segunda-feira. E esses indivíduos, esses aliados que lutam contra o próprio EI, contra as tropas de Bashar al-Assad e também aquelas apoiadas pela Rússia, e principalmente contra os terroristas apoiados pelo Irã em toda a região do norte e também nordeste da Síria, em parte da fronteira com o Iraque. Mas peço também gentilmente, antes de começarmos este vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e principalmente curtir o vídeo, compartilhar para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E também temos a nossa loja do canal através do site umapenca.com/área militar. Desfrute aqui das nossas novidades, são mais de 70 itens exclusivos com estampas de alta qualidade, com produtos de alta qualidade e com uma variedade imperdível. Então acesse umapenca.com/área militar. Então vamos para o que realmente interessa, para o que é relevante estudarmos neste momento e expandimos o nosso conhecimento. Muito provavelmente vocês já devem estar aí se perguntando, novamente um tema no Oriente Médio envolvendo aí as ações dos Estados Unidos, todo esse movimento aí que está acontecendo atualmente no Oriente Médio. Sim, infelizmente vamos ter que retomar alguns pontos, mas no entanto temos aí alguns movimentos novos que estão acontecendo e infelizmente preciso retornar a este debate sobre Iraque e Síria, envolvendo também Irã, porque esses movimentos que estão acontecendo atualmente, principalmente os últimos de segunda-feira, revela que alguma coisa de muito importante pode acontecer a qualquer momento, porque já está envolvendo instituições e também forças que sim são apoiadas pelos americanos, mas que também são de etnia e cultura ali na própria região da Síria, que pode conflagrar ali uma nova ofensiva destas alianças, dessas forças, que poderão envolver também a região da Turquia, a região ali mais ao oeste do Iraque e conflagrar um conflito mais crescente que poderá eclodir, jogar tanto o governo sírio quanto o governo do Iraque para uma guerra ali na região e também puxar o Irã para este conflito em que os maiores articuladores e financiadores neste momento sem dúvida o Irã. No entanto, os americanos vêm retalhando de forma, claro, grosseira, mas pontual esses grupos terroristas do Irã nessa região. Então, a última sexta-feira, como todos já sabem, e também no final de semana, foi de muito trabalho para os analistas, para as mídias, propriamente os americanos, os militares. Isso porque Joe Biden autorizou finalmente aquele amplo ataque em série, que também deve durar por vários dias, em uma sistematização de fases que trouxe muitas baixas atualmente irreversíveis para o lado desses grupos terroristas do Irã em relação às suas bases dentro do Iraque e da Síria, porque os americanos atacaram esses redutos terroristas na sexta-feira, na sexta para o sábado. E isso trouxe baixas a nível de comando irreversível, ou seja, não basta somente terem atacado infraestruturas. Esses terroristas eles conseguem, através de um bom financiamento, reconstruir novamente suas bases e principalmente os seus redutos de comando e controle, seus redutos de formação de base de lançamento, de comunicação e também fábricas e de sistemas, de estruturas que montam esses equipamentos que são trazidos em parte do Irã. Então, diante disso, esses últimos ataques foram vitais para reverter essa escalada das tensões por parte desses reagrupamentos e organizações dos terroristas do Irã,
porque os comandantes foram mais de 15 mortos. E isso reduz os planejamentos a um nível tão grande que esses paramilitares sem líderes de forma imediata ficam paralisados e eles ficam sem saber quais as próximas atuações. Então o Irã precisa o quê? Novamente construir uma rede de confiança e de liderança internamente para assim manter esses grupos de procuração novamente sobre essas regiões e assim fazer novas infraestruturas, novos planejamentos de ataque, tanto a quem apoia os americanos ali na região, quanto propriamente as bases americanas. Então, diante de tudo isso, os americanos sofreram uma importante baixa do que eu chamo de elementos e guarda-chuva, ou seja, são aqueles componentes que estão inseridos na defesa dos Estados Unidos e que operam também sob procuração, no entanto, dos americanos, contra as forças principalmente do regime de Assad, dos terroristas do UEI e terroristas também do Irã. Então tratam-se exclusivamente das forças democráticas sírias na região norte e nordeste da Síria, propriamente as forças Quds, que foram atacadas e cerca de 6 indivíduos, alguns já contabilizam 7, foram mortos. Esses militares foram mortos por um ataque de drone a uma base que servia como base de treinamento para essas forças democráticas sírias apoiadas pelos americanos na segunda-feira. E foi considerado um dos ataques mais importantes contra esses apoiadores americanos na região que estavam ali realizando treinamentos dentro de um centro na base, na província de Deir ez-Zor, especificamente muito próximo ali ao campo de gás de Al-Omar, na província de Deir ez-Zor, e que trouxe grandes baixas, ao todo 6 importantes aliados americanos em toda a região. Aí vocês me perguntam, mas essas forças democráticas da Síria não são grupos terroristas também? Depende do lado que está sendo observado, que ângulo você está observando. Por exemplo, no caso da Turquia, a Turquia ela considera essas forças, esse grupo, sim, como um grupo terrorista que está ligado de forma direta com o PKK, que é aquele partido do Kurdistão que busca a sua independência tanto ali no sul da Turquia, na região da Suécia, na região da Finlândia, e também eles têm esse contato com grupos terroristas dentro da Síria. E por isso que Erdogan e a Turquia consideram as forças democráticas também parte dos grupos os grupos terroristas em toda essa região. Então, eles consideram um grupo avesso aos interesses da Turquia, por isso que tanto as forças curdas lutam contra os turcos na região norte da Síria, quanto também dos terroristas ali do UEI contra os indivíduos simpatizantes do regime de Bashar al-Assad e também os terroristas apoiados pelo Irã. Então depende do ponto de vista que você está observando, o ângulo que você está observando esses grupos, essas forças democráticas. Para o lado dos americanos, tratam-se de forças democráticas através de uma coalizão de grupos de diferentes etnias e também de grupos rebeldes apoiados pelos americanos que formam um braço militar oficial da administração autônoma do norte e leste da Síria, exatamente onde essas forças atuam atualmente. Então elas são lideradas pelos americanos e ali tem na sua composição curdos, árabes, assírios, sírios e até mesmo americanos que estão na reserva ou na inatividade, que saíram das forças armadas americanas e estão integradas hoje nas forças democráticas sírias, atuando como líderes ali de ponta, buscando retardar esse avanço desses indivíduos avessos à ideologia e também ao controle americano sobre a região. De fato, nenhuma vítima entre as tropas americanas que também fazem parte dessas forças democráticas foram feridas ou mortas nesse ataque de segunda-feira. Mas exclusivamente quem que atuou e quem foi o responsável por este ataque. Tá? A resistência islâmica do Iraque, uma aliança ali de grupos aliados ao Irã,
assumiu esta responsabilidade pelo ataque. Então vejam só que sexta-feira os americanos atacaram, destruíram vários redutos, inclusive parte da resistência islâmica do Irã, que está ali conflagrada no Iraque. E, no entanto, esse ataque atual da resistência contra esses curdos representou que, somado aos ataques americanos de sexta-feira e também aqueles lá na região do Iêmen contra os Houthis, acrescentam fortemente uma escalada visível de 2 níveis que podem agora, vejam só, de 2 níveis, ou seja, de 2 lados, 2 visões que podem jogar a região para uma guerra intensa e que pode também incluir tropas americanas diretas contra as tropas do regime de Assad, lá na região norte e nordeste da Síria, e que repudiou as últimas investidas dos Estados Unidos. É claro que o governo sírio iria contra esses ataques, dizendo que foi uma violação da soberania da Síria, como também foi uma posição da Rússia. Então, no último caso, os americanos que vão atuar ali defendendo seus aliados podem incrementar o já existente número de tropas dentro da Síria como uma forma de incrementar essa defesa desses aliados que são importantes ali para manter a estabilidade. Então os americanos não podem retirar suas tropas totalmente desta região, porque precisam fomentar apoio a essas forças democráticas que não podem também sair de maneira alguma dessa faixa ao norte, por conta do que eu já mencionei sobre esse avanço terrorista, entre outras questões avessas à ideologia americana. Tá? As tropas americanas podem ainda mais fortificar essa região, ou com mais tropas, ou com mais recursos a esses indivíduos, e também estabelecendo novos ataques em toda a região, responsável por esses ataques de retaliação, que os americanos dizem que são ataques terroristas, tá? Propriamente da resistência islâmica do Iraque. Então, a resistência, esse grupo terrorista apoiado pelo Irã, ele prometeu continuar com esses ataques para destruir as fortalezas inimigas. Ou seja, ele está mencionando que os americanos estão ali presentes e esses aliados dos americanos também são inimigos de todo o povo ali árabe na região. Já os americanos, eles afirmaram o direito a uma resposta militar apropriada à origem do ataque. Então, novamente, vamos observar como já vimos na sexta-feira e também já foi anunciado pela autoridade americana que os ataques de sexta fizeram parte de uma série de fases que vão ocorrer ainda, como retaliação à morte dos 3 militares lá americanos na Jordânia e também as bases que foram atacadas em todo o Oriente Médio, Iraque e Síria. Então vamos observar nos próximos dias uma grande retaliação novamente. Mas por que essa demora? Provavelmente fazem parte de um conjunto de dossiê de inteligência para identificar a origem desses lançamentos e quem são os indivíduos que estão por trás desses ataques. Então acredita-se que o incidente da última segunda-feira seja o primeiro de um grande ataque contra essas figuras aliadas e propriamente dos Estados Unidos na região. E nessa sexta-feira passada, que os americanos atacaram, houve mais de 125 munições de precisão atacadas, lançadas pelos americanos, que conseguiram atingir mais de 85 alvos de alto valor ali, que são apoiados pelo Irã e fomentados pelo corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, trazendo muitas baixas, como eu havia dito, a níveis de comando e controle. Então, nesse cenário, percebemos que agora há uma nova movimentação que está empurrando os aliados americanos a se prepararem para uma nova ofensiva que remete a uma retaliação em resposta a esse ataque da resistência islâmica e de grupos que apoiam esses ataques. Tá? Os americanos, a partir desse momento, podem fortalecer essas bases, não somente com novos militares ali de prontidão,
para a defesa de toda a região e dos aliados, mas também fomentar com recursos materiais bélicos e principalmente com inteligência e assim operar de fora para dentro com ataques certeiros contra esses alvos de alto valor, como aconteceu na sexta-feira. Outros já questionam se os americanos enviariam ali tropas na região. Particularmente, eu acredito que Biden não deve fomentar com novas tropas dentro da Síria. Pelo contrário, deve fomentar sim materiais bélicos de forma muito certeira. No entanto, como está ali uma corrida presidencial, não quer manchar aquela questão de colocar mais tropas em guerra, colocar mais americanos em solo estrangeiro, né? Ou seja, cria uma inimizade entre os seus eleitores. Então, qual que é o objetivo? Fomentar mais equipamentos e inteligência e segurança para esses aliados. E com certeza, com um erro de cálculo, ou até mesmo se essas duas frentes continuarem, esses dois níveis continuarem, ataque de retaliação e ataque contra os aliados americanos, certamente poderá também empurrar o governo sírio e Iraque a uma afronta mais forte em toda essa região e assim também trazer o Irã para um conflito com os Estados Unidos. Então era esta análise que eu queria trazer aqui para vocês, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também compartilhar, curtir o vídeo para que possamos ganhar mais relevância em toda a comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.